que está em Marcos 8, de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. E se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho? Porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi à região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, Deus é sensível à realidade humana, principalmente à questão básica, que é todos terem comida, terem condições de viver. E quem já ouviu o Evangelho de Marcos, é a segunda vez que Marcos narra essa multiplicação dos pães. É o compromisso da comunidade, é o compromisso da igreja com a humanidade. A igreja tem um compromisso com o seu Senhor, que é Deus, e o compromisso com a humanidade, de também multiplicar os pães. De que maneira? Primeiro, abrindo-se a graça divina. A igreja é dom de Deus. A igreja está no mundo porque ela é dom do Senhor. E ela é chamada também a fazer o que o seu Senhor fez. Por isso, Jesus diz: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. E se eu mandar para casa, é perigoso ele desmaiar pelo caminho. Os discípulos colocam a situação diante do Mestre. Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? E Jesus diz: quantos pães tendes? 7 pães. E Jesus mandou que a multidão sentasse no chão. Ele pegou os 7 pães, irmão. Ele deu graças. Não foi os discípulos que pegou na mão. Foi Jesus. Por isso, quando nós colocamos as coisas nas mãos de Deus, as coisas se multiplicam. Quando a nossa vida, quando os nossos bens estão nas mãos de Deus, o Senhor os multiplica. Mas multiplica para que a gente tenha para engordar, para ficar mais rico? Não. O Senhor multiplica para que eu, tendo agora nas minhas mãos, eu possa também fazer o que Ele fez. O dom é de Deus. O milagre quem faz é Deus. Mas Deus faz o milagre quando o homem dispõe do pouco que ele tem, mesmo nesse deserto da vida. Quando nós colocamos o que temos nas mãos do Senhor, Jesus faz o milagre. Houve o milagre. Ali teve um grande milagre. Jesus multiplicou o pão. Foi Jesus que multiplicou, não foi os discípulos. Mas multiplica quando nós colocamos aquilo que nós temos nas mãos de Deus e Deus devolve. Deus devolve multiplicado. E eles, olha lá, depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. Quem faz o milagre é Deus. Depois Deus põe na nossa mão para que a gente reparta. Entendeu? Deus já nos deu. Agora é preciso que a gente reparta. Aprender a repartir. Então o texto nos ensina, primeiramente, a colocar na mão de Deus, dar graças a Deus. A referência de tudo é Deus, não é o homem. Mas quando
quando nós colocamos na mão de Deus, Deus devolve os bens da criação de novo e devolve-os multiplicado para que nós agora possamos sanar a fome da humanidade. Esse é o milagre. O milagre vem da mão de Jesus. E esse milagre da mão de Jesus passa pela minha, pela sua mão também. Por isso nós somos agora os colaboradores de Deus. Por isso em cada Eucaristia nós ofertamos para Deus aquilo que é o trabalho humano, o pão e o vinho que Deus vai se transformar no seu corpo e sangue, é fruto do trabalho humano. É o homem que trabalhou, mas a natureza que nos deu, mas o homem teve que participar naquele processo. E depois do Deus, o homem participar, agora nós colocamos em cima do altar e Deus multiplica o pão que se torna para nós o próprio Deus. Eucaristia. Aquele pão foi eucaristizado, agora ele parte, se reparte, todos nós comemos do pão eucarístico e todos nós ficamos saciados. Por isso, toda a multiplicação do pão é uma prefigura da Eucaristia, porque a Eucaristia deve, a partir da Eucaristia, nós aprendermos a lição, que somos todos irmãos e todos devem ter pão na sua mesa. E a partir dessa grande experiência de fé, desse grande milagre de Jesus, que passa pela mão de Jesus, passa pela nossa mão, agora deve chegar na mão dos outros. Nós não podemos reter o que Deus pôs na nossa mão. Por isso nós não podemos ser egoístas, querer reter para nós aquilo que Deus nos deu para todos. Que o Senhor nos converta, para que todos tenham pão em sua casa, todos tenham pão na sua mesa. É um direito de todos, mas não se esqueça, nenhum milagre acontece se antes a gente não colocar na mão de Jesus. Assim seja.